Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado aí pela presença. Nós vamos iniciar mais uma sessão dos debates que a gente tem feito aí em conjunto entre o Instituto Rui Barbosa, o MBA PPP e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Hoje é o sexto painel, agora entre as 14 e as 16. O tema é concessão de uso de bem público, a base legal e os limites para a aplicação subsidiária da Lei Federal 8987/95. Nós vamos ter, por ordem, o Azor El Ashkar, que é auditor fiscal de controle externo do TCE de Santa Catarina e é mestre em Direito Administrativo pela Federal de Santa Catarina. Depois o Rafael Hans Issa, assessor técnico do TCE de São Paulo, que é doutor em Direito Administrativo pela USP. E, finalmente, a Camila Aguiar Silva, diretora de operações da Bahia Invest, é certificada CP3PF, especialista em PPPs e concessões pelo MBA da FESP. Enfim, nós vamos ter um debate de altíssimo nível, como tem sido todos os debates até aqui, né? Só lembrando, gente, a gente já tem as inscrições para a próxima turma, para a turma 6 aí do MBA PPPs e concessões aberta. Depois a Juliana vai colocar aqui no chat para quem se interessar maiores informações. Estamos caminhando aí com o curso totalmente repaginado, está sendo totalmente repaginado, que eu acho que é de grande valia para quem se interessar um pouco mais fortemente pelo assunto. Então, sem mais delongas, são 14 horas e 1 minuto. Eu vou começar com a Azor. Por favor, fique à vontade para a sua apresentação. Quando faltarem 5 minutinhos, eu te aviso aí, tá bom? Um abraço. Obrigado, Moisés. Cumprimentando Moisés, eu estendo meus cumprimentos aos demais colegas da mesa, a Camila e o Rafael. Também quero deixar aqui uma deferência ao presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, que deu todo o apoio para a gente estar participando do evento hoje. Também quero saudar a minha diretora, Caroline de Souza, e o meu coordenador, o Rogério Locke. E também não posso deixar de agradecer aos nobres colegas Ayrton e Roberto Tadeu, que iniciaram toda essa trajetória, e uma vez que, com certeza, era um sonho e uma vontade compartilhada também com outros auditores, uma vez que alguns tribunais que já haviam iniciado essas análises de concessões de PPP se sentiam um pouco isolados e tinham essa necessidade de compartilhar, de trabalhar em rede, de saber o que os outros tribunais estavam fazendo e como que os outros gestores de outros municípios, não apenas Santa Catarina, têm modelado e pensado os seus serviços públicos. Então, o tema de hoje é concessão de uso. Eu vou fazer aqui agora compartilhamento da minha tela e iniciar aqui, então, a minha apresentação. Bom, o meu tema, então, é a respeito do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Então, é um equipamento do Estado de Santa Catarina, que foi construído com recursos públicos, então não é um equipamento greenfield, né? Então ele já, apesar de nunca ter sido operado, né? Mas é um empreendimento que é um espaço que já existe, né? Então está pronto, o que reduz significativamente os valores necessários para o seu gerenciamento, para a sua gestão. É um equipamento que ele está, de fato, localizado no município de Balneário Camboriú, que fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Florianópolis. É um município talvez até mais famoso, ou tão famoso quanto a Ilha de Santa Catarina, uma vez que Balneário agrega uma praia que é famosa, apesar de ser um pouco não tão sadia, mas é um município que atrai muita gente do Brasil inteiro, porque tem muitas atrações de restaurante, baladas, hotéis. Então, é um município que realmente precisava de um centro de eventos e ele está em vias de ser, em breve, talvez, administrado pela iniciativa privada.
Aqui, iniciando com algumas fotos, né, ele tá bem localizado, porque ele está de frente à BR-101, que passa ali na cidade. Então, ele está afastado do centro nervoso da cidade, então ele não está sujeito a trânsito, a engarrafamento, porque ele está, de certa forma, um pouco... Apesar de estar próximo, né, da cidade, ele está isolado em termos assim de localização e bem localizado, porque fica em frente à rodovia, o que o torna de fácil acesso. Aqui, as outras duas fotos são fotos da área interna desse empreendimento. Então, aqui alguns dados desse equipamento público, que tem aí mais ou menos um investimento já desde 2015, quando foi iniciada a obra, de 140 milhões. Aqui a gente tem recursos da União, recursos do município de Balneário Camboriú e recursos do estado de Santa Catarina. São 132 mil metros de área construídas, daí internamente, apesar de ser possível a modulagem interna, uma vez que as paredes são móveis, né, são modulares. Então, mas basicamente ele tem 3 pavilhões, sala de convenção, área para lojas, quiosques e praça de alimentação. Na capacidade total dele, sendo 2 ou 3 eventos, ele comporta até 18 mil pessoas simultaneamente, e tem um estacionamento ao lado, térreo, né, que não é subterrâneo, de até 875 veículos. Esse edital, ele iniciou seus estudos em 2019, mais ou menos, e em 2020, então, ele foi submetido ao Tribunal de Contas, pelo procedimento da Instrução Normativa número 22 de 2015, a qual determina que em projetos de concessão de serviços públicos, e aqui a gente vai incluir também o de concessão de uso, os entes, o poder concedente, precisa encaminhar os estudos de planejamento para o Tribunal de Contas fazer uma análise prévia. Então, o tribunal tem um prazo de 60 dias para analisar esses documentos e emitir, então, orientações técnicas na forma de uma decisão singular, então, uma decisão que não vai para o plenário da Corte, e aí, então, o ente responsável fica com a obrigação de avaliar se aquelas orientações técnicas fazem sentido, e havendo alguma orientação que não é do agrado, ou que não faz sentido para o gestor, ele tem que justificar. O primeiro edital, após essa nossa análise, então foram emanadas em torno de 34 mais ou menos orientações técnicas, que eu vou falar logo em seguida, e aí depois disso a unidade gestora, eles fizeram então as correções ou justificaram algum apontamento e publicaram então esse edital de concessão, que na verdade era o 001 de 2020. Foi realmente naquele período máximo, né, o auge da pandemia, em que não havia uma certeza do mercado do que iria acontecer com os eventos a partir daquele momento. Inclusive, já havia uma relação de aproximadamente 30 pré-eventos já agendados ou pré-agendados para acontecerem no centro de eventos, que basicamente todos foram suspensos ou cancelados. Então, o que aconteceu como consequência desse cenário foi que o edital restou deserto, ou seja, nenhuma empresa ou conjunto de empresas participaram dessa licitação, o que deixou o Estado bem frustrado, uma vez que ele tem um custo mensal de manutenção desse equipamento, né? E havia uma vontade de ele logo ser transferido para a gestão privada, até para fomentar aquele equipamento, começar a trazer, criar um ponto ali, etc, etc. Então, interessante também que nesse processo entre a primeira e o segundo edital, houveram reuniões internas dos gestores responsáveis por essa licitação, e uma das discussões era, olha, vamos alterar as condições econômico-financeiras desse contrato, vamos reduzir a outorga de entrada mínima, vamos aumentar a taxa interna de retorno, né? E tudo isso foi objeto de discussão, mas no final restou que
seria lançado um novo edital com as mesmas condições, com a mesma modelagem da primeira licitação. Então, aqui a gente vê, então, que o critério de escolha, né, o tipo licitatório foi o maior valor de outorga, daí seria, então, e essa outorga mínima ficou em 10,5 milhões. Chama a atenção que, depois da análise do tribunal, havia uma proposta de outorga mínima de 8 milhões. E, considerando algumas análises que foram feitas, a gente chegou à conclusão que haveria uma margem para ampliação dessa outorga mínima, o que acabou acontecendo, né? Além disso, depois do primeiro ano, o concessionário também tem que repassar ao Estado 5% da sua receita bruta anual. Tá? Lembram que eu comentei que o projeto, o empreendimento hoje está nesse custo total de 140 milhões e as receitas projetadas ao longo de 20 anos, segundo os estudos da administração, são de 144 milhões. Então, se não houvesse, de fato, esse aporte para colocar o empreendimento de pé, dificilmente haveria uma dificuldade maior de se começar ele como um greenfield, né? Então, no final de contas, o Estado recebeu uma proposta de 10,7 milhões, mas que ainda não, o resultado da licitação ainda não, o contrato ainda não foi assinado, e no final eu conto por quê. Essas análises que nós fazemos com base na Instrução Normativa número 22 de 2015, elas geralmente abordam principalmente esses 3 aspectos aqui, que é o plano de negócios e o fluxo de caixa, aqui já incluído também o termo de referência, a minuta do edital, uma vez que ela ainda não é um ato publicado, e a minuta contratual. Esse edital, a gente não acabou centrando esforços em outros 2 aspectos, uma vez que nós consideramos como adequados, que é a matriz de risco e os indicadores de desempenho. Então, se hoje chegar um edital lá no tribunal, pela IN22, a análise vai ser um pouco mais robusta, uma vez que também nós iremos avaliar a matriz de risco e os indicadores de desempenho. Mas é o que não aconteceu nesse caso. Então, na sequência, eu já vou apontar direto aqui alguns aspectos desses 34, não vou trazer todos acá, mas alguns que são interessantes, que têm uma relação direta com a questão de concessão de uso e também que acabam sendo reflexo para outros tipos de delegação, também ligadas a serviços públicos. Então, vejam que as pessoas algumas vezes me perguntam, Zori, e quão aprofundada é essa análise do tribunal? A que ponto vocês vão realmente analisar? Vocês vão ver custos unitários? Não, custo unitário dificilmente a gente vai olhar. Mas a gente se preocupa muito com que premissas se chegou a uma taxa interna de retorno ofertada no projeto. E isso a gente vai, então, ter que olhar o WACC e como que se chegou, então, no custo médio ponderado de capital. Eu sou da área jurídica, essa área aqui eu não domino completamente, então isso aqui são outros colegas, outros auditores lá que fizeram essa análise, mas eu faço questão de trazer aqui para vocês. Então, o que nós observamos no cálculo do WACC é que tinham sido considerados apenas recursos próprios e não foram considerados no seu cálculo recursos de terceiro. A gente sabe, né, que numa modelagem econômico-financeira, o WACC, ele não precisa, mas ele geralmente ele não é só analisado com base em recursos próprios, né? Alguns setores utilizam-se mais recursos próprios, outros utilizam-se menos, né? Nesse caso específico, se a gente for buscar na teoria financeira, a gente não tem especificamente um setor ligado à geração de eventos ou gerenciamento de empreendimentos para captação e realização de eventos. Então, o que mais se aproximava ali naquela relação seriam setores ligados a hotel e game. Então, ali a gente constatou na teoria, né, na bibliografia especializada,
aqui todos vão saber que é da Modaran, né, que esses setores operam com média de 39% de capital de terceiros. Então, essa alteração na forma de calcular o WACC já levou diretamente repercussões na taxa interna do projeto, uma vez que nós sabemos que o capital próprio é mais caro do que o capital de terceiros. A segunda situação é que, e aí, só para abrir um parênteses, essa análise da WACC a gente faz em todos os projetos de concessão que chegam lá no tribunal, ok? Uma outra situação é essa questão de utilizar um parâmetro do OC que seria o nominal, né, em contrapartida do valor real. Então, aqui também, os especialistas do tribunal entenderam que seria necessário descontar da taxa calculada a taxa da inflação norte-americana, também é uma premissa de cálculo do WACC, que acabou ficando incompleta naquele estudo. Um apontamento aqui que eu considero importante é que, muitas vezes, os projetos estabelecem um custo médio ponderado de capital e, com base nisso, depois do fluxo de caixa estar pronto, né, porque a gente sabe que a taxa interna de retorno não deve ser um parâmetro de entrada, e sim um parâmetro de saída, ou seja, depois que eu colocar todos os investimentos, receitas e despesas, é que eu vou obter essa taxa interna, e aí eu adequo, né, a quantidade de anos necessário para que a TIR esteja mais próxima do WACC. Acontece que muitos projetos acabam elasticizando essa TIR e ela fica de um valor diferente do custo médio ponderado de capital. E é comum, e esse caso também aconteceu, é que nós orientamos, na forma de orientação técnica, que a taxa interna de retorno do projeto se equivale ao WACC. E aí a gente deixa, então, para o mercado definir se realmente se ele entende, né, que essa TIR está muito baixa ou está muito alta. Então, a gente prefere que os proponentes que façam essa adequação, e não a administração entenda que, não, vou colocar uma TIR mais alta para ter mais viabilidade. Na verdade, depois que tu calcula o WACC e isso é refletido no fluxo de caixa descontado, a gente acaba entendendo que aquilo ali já seria o valor que o mercado está disposto a ter de retorno do investimento naquele empreendimento. Uma outra situação aqui, então, é justificar a previsão de receita de estacionamento durante a ocorrência do evento, uma vez que esse tipo de evento é estimado para o máximo 550 pessoas e não pode ocasionar ocupação, etc. Então, havia lá uma premissa no termo de referência em que a administração deveria ceder algumas vagas do seu estacionamento para um outro negócio que fica paralelo ali. E quando isso acontecer, a quantidade de vagas que vão gerar receita para o empreendimento é menor do que as 875. Na verdade, seria uma receita em cima de 550. Né? Então, esse ajuste fino em relação à receita, que vai causar um impacto no longo dos 20 anos, é bem importante e a gente está sempre atento a isso também. E uma outra situação que é de suma importância e é uma excelente prática na modelagem de concessões é que o ente responsável ele elabore cenários para identificar até que ponto aquele negócio é vantajoso e em qual tempo mínimo necessário. Então, às vezes a administração assume, né, adotar um cenário pessimista ou um cenário otimista, né? Então, aqui a gente entendeu que havia a adoção, naquele fluxo de caixa, de um cenário pessimista, paralelo a ele, ainda que existisse um cenário moderado, né? Nós entendemos que haveria necessidade de administração justificar, olha, por que em vez de adotar o cenário moderado, vocês adotaram um cenário pessimista, que supostamente haveria um retorno menor para o concessionário, que ele deveria levar mais tempo, então a gente fez esse apontamento também. Então, aqui eu encerro essa parte da questão econômico-financeira e vou adentrar agora na questão da minuta do edital. Então, uma das questões muito sensíveis em qualquer licitação, seja ela da lei de licitações ou
a delegação de serviços públicos é essa questão do atestado. E, primeiro, assim, o atestado, genericamente, aí a gente tem uma ideia do atestado único, a gente tem uma ideia do atestado mínimo 2 atestados, a gente tem uma outra ideia do somatório de atestados. Né? Isso é uma ideia já, uma teoria já bastante batida pelo TCU, pela doutrina. Né? Então, como regra, não pode ser exigido atestado único, não pode ser vedado o somatório de atestados, e a exigência de atestado único é exceção. Nesse caso, desde o início, o edital já veio exigindo um atestado único. E aí, como regra, a gente entendeu que, olha, talvez, não sei, não tinha nenhuma justificativa já ali no próprio corpo do planejamento da licitação, e nós entendemos, então, em apontar isso como uma necessidade do gestor fazer, olha, justifica por que você quer um atestado único, né? E aí a justificativa foi que os quantitativos exigidos estavam bem menores do que é o empreendimento em si, né? Então, não havia uma necessidade de uma comprovação de um grande empreendimento. Então, essas casas de show, por exemplo, que já congregam aí umas 5.000 pessoas e tem uma área mínima, já serviria, né? E aí eles alegaram isso, olha, o empreendimento tem 32 mil metros quadrados, a gente tem 18 mil pessoas, pode ocupar até 18 mil, e a gente entende que é justificável um atestado único, uma vez que não é condizente um empreendedor que chegue lá com um somatório de 5 atestados para comprovar 5.000 pessoas e uma área mínima de gestão de empreendimento. Então, aqui passou e o edital foi publicado com essa situação do atestado único e para a gente entendeu como adequado. Aqui, uma outra situação foi que a gente tem se deparado com muita frequência com polêmicas a respeito da necessidade de apresentação de atestados para fins de qualificação técnica operacional de consórcios. Além de licitações, infelizmente, ela tem uma redação péssima com relação a esse assunto, ela não entra em minúcias, né? E o que acontece? Se eu exijo que todas as consorciadas, individualmente, apresentem qualificação técnica, eu vou estar excluindo a possibilidade desse consórcio contar com empresas que vão investir financeiramente, mas que não são do ramo, que não são know-how. Então, a gente já se deparou com esse problema quando nós fizemos análise do aeroporto regional de Chapecó, porque ficou uma confusão absurda no edital, e depois continuou o rolo na licitação, e aqui o edital foi omisso com relação a isso. Né? Então, no final das contas, o que aconteceu é que eles exigiram que ao menos uma das consorciadas, ou o consórcio em si, deveria apresentar um atestado de qualificação técnica, que para nós está razoável. Eu acho que é uma tendência geral dos editais federais e também de outros estados em que nós não criemos barreiras para que esses consórcios sejam compostos por organismos não ligados àquela área, que eu acho que é fundamental, é uma boa prática. Acho que ninguém mais pode e deve ficar apegado, que a qualificação técnica tem que ser de cada consorciada. Então, eles inseriram essa situação que eu comentei, né? E ficou bem feita. É claro que aí, com relação às outras qualificações, jurídica, como financeira, permanece individualmente, né? Só a questão da qualificação técnica é que deve ser comprovado pelo consórcio em conjunto, né? Que seria a mesma coisa que apenas uma das consorciadas apresentar. Uma outra situação do edital seria que quando se trata ou quando se permite que as licitantes se consorciem para participar da licitação, é preciso que eles apresentem um compromisso de que eles estão consorciados e que depois eles vão criar uma SPE, né? E aí, muitas vezes, por pegar redações de editais antigos ou não levados ao crivo do controle externo, tem lá uma exigência que é cláusula de barreira, é exigir que esse compromisso seja registrado em cartório. Então, nós sabemos que tudo que leva a um custo desnecessário ou que cria uma barreira para a entrada de licitantes, o controle tem que extirpar, tem que
extinguir esse tipo de situação dos editais. Então, aqui tinha essa exigência de que esse compromisso fosse registrado e nós apontamos, então, como irregular e que o edital publicado deveria abster-se dessa situação. Exigiu compromisso particular, privado deles, mas sem registro em cartório. Uma outra situação bem interessante, pessoal, que eu tenho me deparado com frequência é como que eu vou tratar esse benefício criado pela Lei 123 de 2006, as MES e EPPs, quando eu estiver falando de uma delegação de serviço público. Então, a lei é omissa quando fala dessa questão, né? Seguidas vezes eu vejo, então, editais de delegação de serviço público trazendo as regras da lei de licitações quando tratam desse assunto, das MES e EPPs, e o que nós chegamos à conclusão lá no Tribunal de Contas? É que os artigos 42 e 43 falam do tratamento privilegiado. E os 44, 45, 47, 48 falam do tratamento diferenciado e simplificado. Então, no caso de concessões de serviços públicos, não há nenhum dispositivo que obrigue a administração a tratar, a dar o tratamento diferenciado e simplificado às MES e PPs, quando participarem de concessões, de licitações para delegação de serviços públicos. Então, a única regra que se aplica nesses casos é o tratamento privilegiado, que diz respeito à entrega das CNDs, né, na hora da assinatura do contrato, tal, mas aquelas questões de parque ficto e separar uma parcela do objeto, então isso daí tudo está totalmente fora de contexto. Uma outra situação que aí eu acho que é bem claro para esses casos de concessão de serviços públicos é a questão dos bens, né? Uma vez que houve um investimento alto, porque ali o que a gente viu na figura do centro de eventos é uma estrutura, né, externa, mas a administração já comprou ar-condicionado, já comprou equipamentos para utilizar internamente, já fez algumas situações que são bens, né, que vão ser depois repassados para a administradora, para a concessionária, e que vão ser devolvidos, obviamente, de preferência no mesmo estado que foram recebidos. Ainda que daqui a 20 anos, muita coisa vai ter mudado, né, o sistema de ar-condicionado, etc., muita coisa pode ser mais. A gente percebeu que a matéria toda ligada a esses bens reversíveis, que já estão lá no equipamento, e outros bens que vão ser objeto de investimento da concessionária, não tinha ficado muito bem estabelecidos. Então, aqui, por 5 exemplo... minutos, Censor. Tá bom, estou me encaminhando já para o final. Então, prever a previsão de que a concessionária não terá direito à indenização por bens móveis ou imóveis ainda não depreciados. Isso aqui está na lei, né, gente? Então, quer dizer, o edital estava dizendo contrário à lei. A administração tem que sim indenizar bens que ainda não foram, né, que não chegaram ao seu termo final, uma vez que isso daqui é fluxo de caixa, né, contábil isso daqui, então não se adequa. A questão da prorrogação contratual, ainda que nós entendemos que não se trata de um objeto que vá ter uma prorrogação automática, a lei exige que se esteja estabelecido no edital as condições para que, eventualmente, esse contrato precise ou deva ser prorrogado. Então, faltou também isso. Aqui, mais uma vez, a questão dos bens reversíveis. Então, o edital chegou sem qualquer descrição sobre os bens. Hoje, ainda a gente não consegue identificar a descrição pormenorizada dos bens que estão já lá no equipamento, né? E aí eles simplesmente disseram que depois da assinatura do contrato, eles vão dar um prazo para a concessionária ela apresentar lá uma relação e a administração vai ter que daí bater o martelo. E a outra situação é o contrário. Então, eles estavam considerando alguns bens que não têm natureza de reversíveis como reversíveis, como, por exemplo, cadeiras, mesas, painéis de apresentação. São situações que a gente aluga, nesses casos de evento, a gente aluga e devolve. Então, não tem natureza nenhuma de bem reversíveis. E eu repito, gente, quando vocês forem analisar a concessão de uso, atentem-se muito a essa questão dos bens, tá? Muitas coisas vão passar reto e não vão refletir necessariamente uma realidade que faz sentido. Aqui já indo para o final, então, a questão da minuta contratual.
Vejam que, como eu comentei no início, esse contrato, esse edital, tem uma cláusula que diz que 5% das receitas brutas anuais devem ser compartilhadas com a administração pública. Só que existe uma outra lógica que é o seguinte: a lei de concessões ela cria um estímulo para que o concessionário, além das receitas tarifárias, que ele também obtenha receitas não tarifárias. Ok. Essas receitas não tarifárias, elas devem ser também compartilhadas com a administração pública e uma parte delas ser revertida em prol da modicidade tarifária. Ok também. Acontece aqui que não faz sentido eu compartilhar numa regra específica receitas acessórias, uma vez que toda e qualquer receita já vai ser compartilhada com a administração naquela condição dos 5% da receita bruta anual. Então, não faz sentido nenhum eu criar uma regra específica sobre o compartilhamento de receitas acessórias. Aqui, então, pontos, né, que a gente se deflagra na lei de concessões e não encontra na lei, que não encontra no edital. Então, as hipóteses de encampação e caducidade, os direitos e deveres dos usuários, que ainda que não sejam usuários fixos, mas é importante que isso exista, né, que esteja pelo menos planificado alguma situação. Uma outra situação aqui foi que, ainda que seja um item mais ligado ao estudo econômico-financeiro, acabou se refletindo aqui na minuta contratual, que é a definição do parâmetro para aferir o econômico-financeiro da concessão. Aqui também a gente tem que olhar com um pouco de ressalva, né, porque a gente está falando de um contrato de receita, né, as concessões de uso são contratos de receita para a administração, de certa forma, e a fórmula do equilíbrio é um pouco diferente, né? Então, a gente poderia, por exemplo, uma das consequências de um contrato desequilibrado seria o repasse zero para a administração do percentual de receita variável, né? Então, não tive receita, não tenho que repassar para vocês, por exemplo, né? Ainda assim, é importante que a administração tenha como que ela iria, num eventual pedido da concessionária, olha, eu estou aqui em desequilíbrio, aquilo que foi projetado, aquilo que eu projetei, como é que eu vou fazer? Então, a administração optou pelo fluxo de caixa marginal para essa finalidade. E aqui, acho que a minha última slide é a questão do modo amigável de solução de divergências contratuais. Então, a gente tem lá o inciso 25 da Lei de Concessões, que é um inciso mais recente, né? E a gente tem todo hoje um arcabouço literário, jurídico, até jurisprudencial, de que a administração deve buscar esses meios de resolução amigável. Então, a gente tem o dispute board, nós temos as comissões temporárias ou permanentes, a gente tem a questão da mediação, da arbitragem, da conciliação. Então, tudo isso são formas de se evitar que o judiciário entre numa pendenga de alegação de serviço público e que o assunto seja elaborado, seja tratado diretamente entre as partes e, de preferência, por pessoas que são do meio e que são entendidas. Então, era um fato que faltou naquela minuta do contrato. É isso, pessoal. Muito obrigado e fico à disposição. Muitíssimo obrigado, Azor. Muito interessante sua exposição, anotei várias coisas aqui interessantes. Até pediria, pessoal, quem tiver perguntas, mandar pelo Q&A aqui, que a gente depois vai agregá-las para passar para os palestrantes no final. Tá? Vamos, então, ao Rafael Issa, ele vai falar sobre a concessão de bens públicos na visão do TCE São Paulo. Rafael, o vídeo é seu. Vamos lá. Imagina, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no nosso terceiro encontro, né? Está tendo uma overdose da minha presença, porque estive até hoje, em todos os dias, em algum painel. É um prazer voltar aqui. Gostaria de agradecer tanto à organização quanto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na pessoa da sua presidente, conselheira Cristiana de Castro Moraes, quanto do conselheiro vice-presidente Dimas Ramalho, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Cumprimento também os meus colegas de mesa, o Azor e a Camila, e espero que consigamos
estabelecer aqui bons diálogos, né? O tema da concessão de bens públicos é daqueles temas que nos trazem muitas questões, né? Eu acho que uma análise do que tem sido feito pelo país acaba confrontando um pouco para ser econômico, mas acaba confrontando aquilo que a literatura jurídica sempre falou sobre concessão de bem público e tentando fazer classificações muito rígidas entre concessão, permissão e autorização. E, na prática, isso acaba não se concretizando, né? Percebe uma pluralidade de contratos e uma pluralidade também de finalidades, cada um dos contratos, dos relacionamentos jurídicos, decorrentes das várias finalidades e vários objetivos que esse tipo de concessão tem. Um outro aspecto que chama atenção, né, do ponto de vista introdutório, é a recente, talvez de alguns anos para cá, acho que houve uma explosão de casos de concessão de bens públicos, muito pela crise fiscal, imagino, quanto por algumas vantagens que esse tipo de concessão possui em relação a outras concessões mais tradicionais, trilhos, ferrovias, rodovias. As concessões de bens públicos, em geral, elas têm uma simplicidade maior na sua estruturação e na própria atração dos investimentos, porque são valores de investimentos muito menores do que dessas outras modalidades de concessão mais tradicionais. Mas o fato que a gente percebe é que, nos últimos anos, ganhou muito corpo e ganhou muito volume nesse tipo de concessão. Parques, né? O Azor trouxe agora o caso do Centro de Exposições, que em São Paulo também há centro de exposições concedido à iniciativa privada, etc. Então, é um aspecto que vale a pena a gente aprofundar e refletir, porque ele tende a apontar aí um caminho para o futuro, né? O presente e o futuro das concessões certamente incluirá concessões de bens, aspecto esse que não era muito comum até alguns anos atrás, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder, mais para pontuar, né, os pontos, os temas que a gente vai atravessar. Do modo geral, nós podemos conceituar, né, de uma forma bem econômica, né, a concessão de bem público como uma atribuição ao particular do direito de uso e gestão de um bem público para uma finalidade de interesse público. Esse é um ponto interessante porque, obviamente, a delegação da gestão de um bem para um particular não é feita para que o particular saia ganhando com isso alguma coisa, a coletividade não. É necessária uma comunhão de interesses, né? O particular de explorar aquele bem público e a coletividade de ter algum benefício com essa concessão, né? Com essa delegação de gestão. Um ponto interessante que também está dentro das complexidades da concessão de bens públicos é a questão da necessidade de leis de cada ente federativo. Diversamente de outras concessões, a concessão de serviço público tem a Lei 8987, ou a PPP, que tem a Lei 11079, né? Elas já trazem o regramento geral das licitações e contratos dessa modalidade. No caso dos bens públicos, é necessário a existência de leis locais para fazer essa regulamentação, né? Há uma discussão, isso tanto em sede da literatura jurídica quanto
em algumas questões de jurisprudência a respeito da necessidade de lei específica para cada uma das concessões de bens públicos num determinado município, né, naquele determinado ente, ou se pode haver uma autorização genérica, né? Isso acaba sendo resolvido na prática de acordo com a Constituição estadual ou com a Constituição ou com a lei orgânica de cada município, né? No estado de São Paulo, por exemplo, a Constituição estadual determina a necessidade de que, para cada concessão de uso de bem público, haja uma lei específica, né? Obrigação essa que não existe, por exemplo, para obra pública. E a concessão de obra pública, claro que tem uma outra característica, mas ela também se dá dentro de um bem público. Então, para a obra pública é possível fazer a autorização via decreto estadual, mas para concessão de bem público é necessário uma lei específica. E essa lei que vai trazer, né, não só a autorização para a concessão, quanto a finalidade, né, se ela será gratuita ou onerosa, né, eventualmente a contrapartida do particular em relação ao uso daquele empreendimento. Então, essa característica de cada uma das leis, né, que vai trazer, digamos assim, o arcabouço jurídico da concessão de bem público. E a licitação e o contrato são regidos, né, basicamente por essa lei local, né, mas a licitação segue 8666 ou agora 14133, em virtude da própria determinação dessas normas, o que nos traz um debate clássico já, né, no âmbito das contratações públicas, sobre o eventual conflito entre normas gerais da lei de licitações e normas locais, né? Será que, ao estipular regras para licitações e contratos, a Lei 14.133 ou 8.666 não teriam invadido o espaço de normas locais para a gestão do próprio patrimônio público, etc. Então, esse é um ponto que se coloca dentro deste debate, né? E um outro ponto que chama atenção nesse tema é a diversidade de objetivos e objetos concedidos, né? Se nós formos analisar a própria teoria criada em torno, né, da concessão de bens públicos, há autores que afirmam que a própria concessão de rodovia é uma concessão de bem público, né? Se concede um bem, né, o interesse está mais no bem concedido do que no serviço prestado. Então, há uma tentativa de separar, para saber se o que se concede é um bem ou um serviço, a utilidade a ser executada do bem concedido, né? Então, isso gera debates. A gente pode ter, então, desde essa questão das rodovias, aqui para quem adota esse posicionamento de que é uma concessão de bem, até quiosques, né? Quiosques na orla da praia, podemos ter centros de exposições, tem sido também um outro objeto, né, concedido, uma outra finalidade buscada com essas concessões, do fomento a atividades econômicas, atividades industriais, por meio da cessão de um espaço público para instalação, por exemplo, de uma fábrica, e com isso gerar recursos, gerar impostos, gerar empregos para aquela coletividade, né? Há também casos de concessão de prédio público para a instalação de uma universidade privada. Isso traria um desenvolvimento econômico e social para aquele município. Então, claro que cada concessão é isso em qualquer setor, mas especificamente a concessão de bens públicos, esse aspecto casuístico, acho que ele ganha uma relevância maior ainda, porque cada situação tem as suas peculiaridades, tem o seu objetivo, tem a sua necessidade, a necessidade da administração, né, a necessidade da coletividade, para ser atendida de acordo com a concessão daquele bem público. Então, eu tentei
né, para a gente ilustrar um pouco como que o TCE de São Paulo analisa essas concessões, procurei fazer uma análise da jurisprudência, né? E a gente pode perceber alguns temas que são recorrentes naquilo que chega ao tribunal, naquilo que a fiscalização do tribunal aponta e o que acaba sendo objeto de julgamento, né? No âmbito das licitações, uma preocupação grande, e isso é interessante porque tem um link ali com o que o Azor falou antes, tem a questão da existência de estudo técnico, né, para fundamentar a concessão. A concessão não é o município ou o Estado se livrarem, né, de algum bem público ou querer, de uma forma um pouco atabalhoada, se desfazer daquela gestão para apenas economizar recursos. É necessário que ele tenha fundamentos técnicos econômicos para demonstrar que aquele objeto ele é financeiramente explorável, né, por um particular. Se não for, é ruim para todo mundo, né? Imagina o particular que assume um parque público, depois não consegue fazer a exploração. No final, a coletividade que acaba perdendo acesso àquela a fruição daquela utilidade, né? Então, uma questão que é analisada nos acórdãos, né, quando tem a necessidade de analisar a licitação, quais dados, né, que basearam a estimativa de receitas e investimentos, né, e também se os estudos preliminares, os estudos que fundamentaram a concessão, permitem a formulação de propostas pelos licitantes, que é uma forma de evitar direcionamento. Será que aí é uma análise, evidentemente, econômica e técnica, e de saber se aqueles documentos, aqueles anexos ao edital, permitem a todos os participantes formular propostas. Um ponto interessante, isso também tem em alguns acórdãos essa menção mais específica, mais expressa, é que o estudo técnico a ser exigido na licitação, né, apesar da licitação seguir os trâmites da 8666 ou da 14133, não querem dizer, né, esses estudos técnicos não significam a planilha de custos unitários que as leis falam, né, as leis de licitação falam nessa planilha. A ideia aqui não é que o Estado predetermine, o município, enfim, que o Poder Concedente predetermine quanto vai custar cada coisa, mas é necessário que haja um estudo técnico embasado e um estudo técnico realista para aquela concessão. Então, a previsão de demanda, as previsões de eventos, etc., tudo isso tem que estar, tem que ser realista, mas sem que o ente concedente determine custos unitários muito fixos, né? Porque, no final, quem vai assumir o risco daquela gestão é o particular a ser contratado. Um outro ponto que chama atenção também, já foi objeto de análise, era a questão de participação de cooperativa. Se era possível. Então, havia um edital que vedava a participação de cooperativa, era uma concessão de espaços públicos dentro de um parque, e o edital vedava a participação de cooperativa, porque entendia que uma das atividades, que não... Então, havia atividades que eram ligadas, por exemplo, à exploração de lanchonete, venda de artesanato, etc., e outras atividades envolviam a gestão e a administração da piscina e de uma quadra, de um campo de futebol. Houve, então, um exame prévio, né, uma representação ao tribunal, e a análise que foi feita foi no sentido de que era possível a cooperativa, né, a participação de cooperativa para esses lotes que envolviam atividades de alimentação e comércio de artes, né? Esse tipo de coisa, porque isso está ligado ao cooperativismo, né, eventualmente. Já outras atividades podem não estar ligadas. Então,
Esse também foi um outro aspecto que o tribunal já analisou, né? Outro ponto, restritividade de exigências de qualificação, e nisso também já houve análise sobre possibilidade de consórcio ou não, a forma de qualificação dos consorciados. Então, esse é um outro aspecto. Outro ponto que aparece também bastante é a questão da motivação de interesse público buscada com aquela concessão. Então, afinal, nós sabemos, né, a gestão de bens públicos pelos entes estatais no Brasil é algo muito complexo, muito complicado. Há estados que muitas vezes não sabem quais bens ele possui, né? Há bens que não têm registro, né? Isso é uma realidade um tanto caótica. Então, tornar estes bens atrativos para a iniciativa privada, para investimentos, é algo positivo. Agora, tem que ter uma motivação de interesse público, para não virar apenas, né, uma questão que né, de privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Então, é necessário entender qual é a motivação de interesse público que está por trás daquela concessão, o que motiva o município a querer fazer aquela delegação. Um outro ponto que também entra na análise é a proporção entre o benefício do particular e o interesse público. Esse é um ponto interessante, porque não é o tribunal determinando se é do interesse público aquela concessão ou não, mas se nas condições postas pelo edital a delegação tem condições de atingir o interesse público, ou se, no fundo, há o interesse particular, o interesse privado do próprio, né, do agente público, do agente político, muitas vezes, contrário aos interesses da própria coletividade. Então, vai conceder a gestão do bem público, vai conceder um terreno público para instalação, por exemplo, do supermercado, mas, né, quando vão analisar, o edital já está direcionado, então não há motivo, né, não há nenhum tipo de interesse público relevante e real naquela concessão, há apenas uma intenção de beneficiar alguém. Então, isso é um aspecto que o tribunal também já analisou, né? Essa proporcionalidade entre aquilo que é concedido e o benefício que se espera que a coletividade tenha. Um ponto interessante aqui, certamente é um ponto polêmico, é a questão da inaplicabilidade da 8987, as concessões de bens, né? Isso tem alguns acordos, inclusive em um de exame prévio, isso foi considerado um equívoco grande da administração de mencionar como regra aplicável a 8987, porque a aplicação é da 8666 e da lei municipal, da lei do próprio ente, que é o poder concedente. O que nos traz de novo para aquela questão de saber se é concessão de bem ou serviço, né? E aí eu trago um exemplo, o que já foi julgado pelo tribunal, que a concessão onerosa de direito de uso do biogás gerado em aterro sanitário, com finalidade de implantação, operação e monitoramento de atividades de projeto do mecanismo de desenvolvimento limpo, né, para captura de biogás e tal, isso foi considerado concessão de serviço, não concessão de bem, porque, de acordo com esta decisão, do município não era conceder o bem, mas sim as utilidades e os serviços, né, as questões posteriores à extração do gás. Então, foi nesse sentido que eu comentei a questão das rodovias. Por serem serviços executados em bens públicos, a gente tem por vezes, esse tipo de atrito, né? Será que é bem ou é serviço? Neste caso, o município havia entendido que era concessão de bem. E o tribunal entendeu que era, pelas características do serviço, era mais uma concessão de serviço, né? E aí, por isso, houve a determinação de
alterações no edital para então contemplar uma prestação de serviço público e aí sim aplicar a 8987. Então, é um aspecto interessante, isso é mais um desafio que as concessões de bens nos trazem. Né? E, por fim, que já me encaminhando para o encerramento, na questão dos contratos. Né? Então, assinado o contrato, o que interessa, né? O que o tribunal tem analisado, tem buscado verificar. Em primeiro lugar, o cumprimento das obrigações contratuais. Então, se de fato aquilo que o particular, porque muitas vezes, né, especialmente nas questões de fomento, né, o particular tem uma série de obrigações de investimento, obrigações de geração de empregos, etc., e isso está sendo cumprido. Mesmo se pensarmos no centro de exposições, no parque, enfim, qualquer atividade, há obrigações do particular, e então uma das preocupações do tribunal é saber se isso está sendo cumprido e, para tanto, a atividade de fiscalização, né, do corpo técnico do tribunal é essencial para isso, inclusive com visitas em loco e análise presencial para aferir esse cumprimento dos contratos. Né? O segundo ponto, se o poder concedente realiza as fiscalizações e exerce o seu poder como poder concedente sobre a concessionária. Então, será que deixou de aplicar uma penalidade? Então, não houve, né, o tribunal constata que não houve o cumprimento de uma obrigação e não há, né, correspondente penalidade. Então, esse tipo de questão chama a atenção também do tribunal, e as áreas técnicas também ficam atentas. E, por fim, um outro tema que aparece uma certa frequência é a questão do recebimento dos valores de outorga pelo poder concedente. Se houve o pagamento, como é que isso tem sido realizado, né? Para evitar que o particular, né, então, explore um bem sem ter os consequentes ônus financeiros dessa exploração. Então, como o tema é polêmico, eu encerro por aqui. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para a gente depois fazer aí os debates, responder as perguntas de todos os interessados. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Rafael. Muito interessante a apresentação também. Vamos passar, então, para a última rodada aqui com a Camila Aguiar. Os desafios práticos para a viabilização de concessões de uso de bem público. Camila, fique à vontade. A próxima meia hora é tua aí. Tudo bom? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria parabenizar meus colegas de mesa, né, pelas apresentações bastante enriquecedoras. Cumprimento, então, ao Zó, ao Rafael, ao Moisés. Né? Aproveito também para agradecer ao MBA de PPPs e concessões por esse convite, por essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. De fato, é um tema que não é tão simples, né? Não tão trivial, porque existe justamente essa interseção, muitas vezes, né, da caracterização do serviço como um serviço de obra ou um serviço de bem. E eu queria justamente começar a minha apresentação com essa abordagem, né? Eu vou projetar aqui para vocês. E aqui falando, né, em nome da administração, né, enquanto estruturador de projetos, né? A Bahia Invest é uma estatal do governo da Bahia que cuida exatamente da estruturação desses projetos. E por que começar justamente aí, né, complementando um pouco a fala do colega Rafael, por que começar com essa comparação, né, do que é concessão de serviço, do que é concessão de uso? Nós temos notado com o passar dos anos, né, nos últimos anos, primeiro um crescimento do uso desse instituto, da concessão de uso, e, ao mesmo tempo, uma aproximação, né, das concessões de uso das concessões de serviço público, né, aplicando de forma talvez demasiada, né, ou até inadequada, as regras estabelecidas na Lei de Concessões.
né? E aí, para isso, a gente precisa, primeiro, começar, talvez, fomentando, né, um pouco essa discussão, para que a gente possa seguir e depois, num pedido, né, até de vênia e reflexão para alguns pontos do que eu vou apresentar na sequência, que são exatamente os desafios, né, tanto na perspectiva da modelagem jurídica, quanto na perspectiva da modelagem econômico-financeira, na hora da gente, governo, né, estruturar esse tipo de projeto. Então, basicamente, no nosso ordenamento, a gente tem as concessões de serviço, e a gente está falando das concessões comuns da 8987, as concessões, as PPPs, né, PPP administrativa, PPP patrocinada, e temos também as concessões de bem público, e aí temos as concessões de uso, as concessões de direito real de uso e as concessões de uso para fins de habitação, né? Então, e cada uma tem o seu regimento específico, né? Mais propriamente, as concessões de uso, via de regra, você tem uma legislação local que trata um pouco, e muitas vezes de forma incipiente, esse instituto. A concessão de direito real de uso, ela já tem um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 271, de 67, que traz também normas em relação a esse tipo de concessório, e também normas específicas que tratam da concessão para fins de moradia, né, da concessão especial para fins de moradia. Então, seguindo, né, vamos dizer assim, e com a finalidade de apresentar as principais diferenças, e aí pegando o gancho também, né, do que o Rafael já falou, qual é a utilidade pública predominantemente explorada, né, quando a gente está modelando um projeto ou outro. Então, no caso da concessão de serviço público, o que a gente está delegando ao privado é uma atividade humana, né, que é definida como de natureza singular, muito importante, de característica ímpar, e que ela, esse privado, ele tem o ônus de garantir a sua disponibilidade de forma contínua, né, e universal. E aí nós temos questões relativas às regras, inclusive na lei de concessões, que falam da solução de continuidade, enfim, um tratamento muito especial, porque a gente está falando realmente de serviços muito relevantes para os administrados, né, de interesse público de modo geral, e que são serviços de natureza contínua e universal, que, via de regra, não podem sofrer aí solução de continuidade, né? Já na concessão de uso, é o bem público que dá margem à exploração econômica, né? Então, você explora ali aquele ativo e, a partir dessa exploração, você recebe, né, as receitas necessárias para, enfim, amortizar tudo que foi investido, e amortizar os investimentos e obter os retornos necessários previstos, né? Essa concessão de uso, muitas vezes, ela se dá também mediante encargos, ou seja, a administração, ao permitir, né, que um privado explore aquele ativo, ele também estabelece, muitas vezes, alguns encargos para aquele privado, sem alterar, com esses encargos, a utilidade pública predominantemente explorada. Não é porque ele atribui alguns encargos numa concessão de uso que a concessão de uso se converte em concessão de serviços, né? Então, a concessão de uso, ela delega ao particular o uso de um bem público de forma privativa, com finalidade específica, né? E a utilidade transferida é a própria infraestrutura. E daí, nessa espécie, né, de concessória, o governo transfere aquele bem, né, não a titularidade, mas a posse daquele bem, e permanece com o poder de polícia sobre esse ativo, né? Já na sequência, né, no que diz respeito à regência legal, e esse é um aspecto realmente, de fato, bastante polêmico, né, nas concessões de serviço, aí, nas concessões comuns, mais propriamente dita, nós temos a aplicação da lei de concessões, a 8987 de 95, né, e, como eu já disse, nas concessões de direito real tem o decreto-lei, nas concessões de uso você tem as normas locais. E também há uma correlação aí, objetiva, né, de aplicação das leis de licitações e contratos também nesses institutos da concessão de uso e da concessão de direito real de uso também. No entanto, existe essa discussão doutrinária
e que tem efeitos práticos muito significativos, se aplica ou não a lei de concessão de serviços em concessão de uso, ainda no que couber. No entanto, algumas leis estaduais e municipais que se preocuparam em tratar das concessões de uso, elas já endereçaram isso e, de alguma forma, já estabeleceram, né, a obrigação de aplicação da Lei 8987 no que couber. E daí, enfim, né, não se tem muito o que discorrer em relação a isso. A gente não pode esquecer, mesmo com essa aproximação, né, da concessão de uso, da concessão de uso de uma concessão de serviço, e isso tem seus aspectos de fato positivos, mas que uma concessão de uso ela é uma concessão que tem uma menor rigidez, né, que tem um regime jurídico aplicável muito mais flexível do que as concessões de serviços. E à medida que a gente vai aproximando muito esses institutos, a gente vai carregando para concessões de uso uma complexidade, um custo, inclusive, de transação muito grande na estruturação desses projetos, que não é comum para esse tipo de ativo, né? Já, por sua vez, as concessões de serviço, de fato, elas têm uma maior rigidez por conta, sobretudo, dessa necessidade da regulação pelo Estado desses serviços públicos que foram delegados, né, aos particulares. Então, dada a importância, né, desses serviços que são transferidos de fato, né, isso decorre uma necessidade maior de uma regulação por parte do Estado. Então, qual seria o objeto da regulação no caso das concessões de serviço, né, em face das concessões de uso? Na concessão de serviço, é regulado o serviço em si, né, a forma de sua prestação, de sua disponibilização, etc. E tal, e isso é tratado de forma minudente, né, nos editais e contratos. Já na concessão de uso, o que deve ser objeto da regulação é o ativo em si, né, se aquele ativo que foi transferido está sendo mantido de forma adequada, se os investimentos previstos foram realizados, e, em especial, se sua destinação, né, está sendo mantida. Então, se você faz uma concessão de um equipamento para que se implante uma marina, né, o privado ele não pode implantar um serviço diverso daquilo que lhe foi conferido na delegação. Então, também por conta disso, né, dessa diferença do escopo do que é regulado em um e outro, nas concessões de uso, naturalmente, é conferida uma maior liberdade ao particular para gerir o seu negócio, né, da forma que ele entender mais adequada. E daí o Estado, quando faz essas modelagens, também se preocupa menos em minudenciar, né, como é que vão ser essas atividades, como é que elas se dão, como é que elas serão exploradas, porque há uma transferência da responsabilidade para o particular, né? Ele é que deve, em maior ou menor grau, decidir como é que vai se dar a exploração daquela utilidade. Observado, em todo caso, óbvio, as diretrizes estabelecidas, né, nos instrumentos lá do edital e contrato pela administração pública. Já também, né, nesse aspecto ainda da regulação, na concessão de serviços, né, existe também uma tarifa, né, que é estabelecida aí para os usuários em virtude dessa exploração, né, que é a fonte principal de remuneração das concessionárias. E essa tarifa, no caso das concessões de serviço, elas, via de regra, são fixadas pela administração e estão sujeitas à regulação, né? O que não ocorre, também via de regra, em relação aos preços praticados na concessão de uso, né? Salvo em casos excepcionais, eles dispensam a regulação mais rígida por parte da administração. E também no que diz respeito à distribuição de risco, né? Na concessão de serviços, há necessidade de estabelecer de forma clara a alocação de riscos de parte a parte, são exigidas muitas vezes a elaboração de matriz de riscos, enfim, para que tenha-se mais clareza, né, de como é que essa alocação está se dando. Já na concessão de uso, isso seria desnecessário, né, fazer essa matriz de risco, porque o pressuposto geral é que todo o risco do negócio ele é assumido por esse privado, né? Ele tem maior liberdade para definir como é que vai se dar esse uso, essa exploração. Por sua vez, ele também tem esse ônus, né, maior de suportar todos os riscos relativos ao empreendimento.
E aí, no que diz respeito já aos desafios, né, entrando aqui nos desafios da modelagem jurídica, o que a gente percebe é que essa aplicação da Lei 8987 no que couber, ela traz algumas distorções do que a gente entende que seria cabível, né, para uma concessão de uso, né, uma concessão de bem público. E aí eu trouxe alguns exemplos abaixo, né, objeto de benchmarks, enfim, olhando para editais publicados recentes, né, de alguns entes subnacionais, no que diz respeito a concessões de uso, a gente vê uma aproximação muito grande, né, quase que transformando a concessão de uso em concessão de serviço. E daí eu trouxe à luz algumas questões exatamente nessa perspectiva de entender que, ainda que se aplique, né, que se deva aplicar 8987 nas concessões de uso, em especial porque algumas leis municipais e estaduais já trazem essa obrigação, é preciso entender, de fato, em que cabe, né? E geralmente essa redação diz, aplica-se a 8987 no que couber. É preciso entender com clareza de que modo isso cabe e quando não cabe, né? De forma a que a gente não comprometa, não transforme uma concessão de uso numa concessão de serviço. Então, o que se pode notar é que nas concessões de uso é possível uma abordagem de prazos de vigência mais flexível, inclusive para as prorrogações, e o que a gente tem visto é uma maior rigidez por adotar pressupostos da Lei 8987, né, de concessão de serviço. Também a gente tem notado uma possibilidade de transferência de concessão muito regulamentada no âmbito desses contratos, ou seja, seguindo a lógica da concessão de serviço, né, os contratos eles têm limitado a possibilidade de transferência da concessão pelo menos nos primeiros anos da concessão, limitada a possibilidade da transferência em especial do controle, criado um excesso de controles e autorizações por parte da administração do poder concedente, caso haja uma proposição dessa transferência da concessão, da transferência do controle ou desse mercado secundário que existe nas concessões, que nós entendemos que não é próprio de uma concessão de uso, ou seja, essa transferência da concessão, transferência de controle ou mudança no estatuto, na sua composição societária, ela deveria ser permitida a qualquer tempo. Também a gente tem visto muita exigência de constituição de uma SPE, muitas vezes até sob a forma de uma SA, que tem seus custos de transação elevados, e daí, enfim, cria toda uma complexidade maior para esse instituto, em especial quando a gente está falando em concessões em que haja uma outorga fixa, né? Então não há uma necessidade maior de um acompanhamento, fiscalização e prospecção por parte da administração das receitas auferidas, né, de tempos em tempos. A exigência de uma constituição de SPE seria algo, vamos dizer assim, um excesso, né? Já que você já estabeleceu de antemão qual é a sua outorga fixa, não há uma necessidade, por exemplo, de um acompanhamento da contabilidade dessa concessionária, então, por que exigir uma SPE ou uma SA nessas hipóteses? Também temos visto a obrigação, né, de constituição de capital social mínimo a ser integralizado por essas concessionárias de concessão de uso, o que nós entendemos que não é necessário. Nas concessões de uso, então, poderia, né, deveria ter uma menor rigidez na regulação, uma vez que a gente já mencionou que o objeto dessa regulação deveria se dar em razão do ativo, né, e da forma da utilização desses ativos em consonância com aquilo que foi estabelecido pela administração dos editais, e isso traria um menor custo de transação para a administração, ou seja, dispensaria a contratação de verificadores independentes ou coisa do tipo para ajudar nessa regulação. Também é observado nesses editais obrigações relativas à qualidade da concessão, à qualidade dos serviços, obrigações relativas a bens vinculados ao serviço, ou seja, que excedem os bens reversíveis,
obrigações que vedam a solução da continuidade do serviço, ou seja, obrigações que são atípicas no contrato de concessão de uso, mas que são, enfim, obrigações inerentes nos contratos de concessão de serviço, e aí a gente acaba carregando isso para o instrumento da concessão de uso. E também não há que se falar nos contratos de concessão de uso em intervenção na prestação do serviço, né, encampação e caducidade, que são institutos também que guardam uma correspondência com a concessão de serviço, né? Isso na perspectiva da modelagem jurídica. E os principais desafios da modelagem econômico-financeira. A gente tem observado uma adoção de metodologias aplicadas à modelagem de concessão de serviço nas concessões de uso. Isso tem sido muito importante porque, como eu disse, alguns anos atrás, as concessões de uso eram concessões muito simples, praticamente concessões de restaurantes dentro de um teatro público, né? Que você ali praticamente cobrava um valor relativo ao aluguel, né? Metro quadrado ali da locação. Quando a gente traz para as concessões de uso as metodologias de modelagem econômico-financeira aplicadas às concessões de serviço, a gente está trazendo para a concessão de uso, né, aqueles processos de se estabelecer um fluxo de caixa, receitas, despesas, para quê? Para que a gente consiga alcançar uma outorga mais coerente, uma outorga que seja mais condizente aos retornos previstos para aquele empreendimento e majorando, né, trazendo mais benefícios, mais vantajosidade para o Estado, consequentemente, né? Isso dá mais trabalho, torna as modelagens de concessão mais complexas, né, na medida que a gente tem que fazer toda uma justificativa, benchmarks, etc. E aí esse é um aspecto importante, né, é entender qual é o nível de detalhamento desses estudos, até porque muitas vezes são concessões, essas concessões de uso são concessões muito singulares, você tem poucos benchmarks, você tem poucos referenciais, no mercado, diferente de uma concessão de rodovia, que você tem dezenas de rodovia concedida, diferente de uma concessão aeroportuária, que você também tem dezenas de concessões aeroportuárias Brasil afora. Nas concessões de uso, às vezes você tem uma concessão de uso de uma marina aqui, uma concessão de uso de um centro de eventos ali, então você não tem muita fonte, muita base de dados para, enfim, construir modelagens com muitos benchmarks, né, com muitas referências. E aí o modelador necessariamente tem que fazer ali estabelecer as suas premissas, né? Óbvio que tudo isso fundamentado, etc. e tal, mas muitas vezes a gente não vai ter uma fonte de pesquisa muito densa para que a gente possa trazer para a estruturação desses projetos. Então, o aspecto positivo que eu ressalvo à medida que a gente aproxima, né, e aplica a metodologia da concessão de serviço nas concessões de uso, a gente está capturando dessas concessões de uso um maior retorno, um maior benefício financeiro para o Estado, porque a gente está se dedicando ali a entender quais são as receitas possíveis, como é que vai se comportar esse fluxo de caixa, enfim, e buscar ali maximizar também os retornos para o Estado, transformando essas concessões de uso num jogo de ganha-ganha. Um outro aspecto aqui também que foi mencionado pelos colegas anteriormente, né, a dificuldade do Estado de fazer a gestão de determinados equipamentos, né? Então, quando a gente faz uma concessão de uso, a gente está transferindo o uso de um bem dominical, ou seja, aqueles bens que não têm nenhum uso, muitas vezes, né, por parte da administração, às vezes prédios públicos abandonados, vazios, em condições, enfim, de pouco uso ou até em absoluto desuso. E aí, na medida que a gente faz essa transferência para a iniciativa privada, temos também ganhos, né, decorrentes dessa, vamos dizer assim, dessa conversão, né, dessa conversão da posse e da delegação a esse privado também de obrigações relativas a investimentos, a manutenção predial. Então, por vezes, você tem ativos no Estado, enfim, nos municípios, etc., que estão depredados, estão em condições realmente que precisam de uma requalificação ou de uma manutenção,
muito grande e muitas vezes a administração não tem recursos para isso, ou por vezes ela tem equipamentos muito bons, mas ela não tem a capacidade, né, de fazer uma gestão eficiente desses equipamentos, até porque não faz parte do know-how do Estado fazer esse tipo de gestão. E também fazer contratos administrativos para a gestão desses equipamentos, né, o contrato administrativo ordinário da Lei de Licitações e Contratos, você transfere para aquele privado uma obrigação de fazer ali praticamente um conto de contas, né? Receber, por exemplo, no mercado, né? Nós temos aqui na Bahia o mercado do Rio Vermelho, que nós estamos agora fazendo a modelagem da concessão de uso, que esse mercado está sob a gestão do Estado, foi contratada uma empresa para fazer a administração desse equipamento, ela praticamente recolhe, né, todas as locações, né, no caso, as receitas decorrentes das TPRUs, dos termos de permissão de uso, e faz o pagamento, né, de todas as despesas ali relativas ao equipamento. Mas ela não assume o risco da operação, ela não assume o risco de buscar novos entrantes, né, novos locatários para ocupar os espaços, ela não tem nenhuma responsabilidade pela inadimplência, pelo giro, pela adequação dos serviços às necessidades, às demandas existentes. Então, ela está ali numa posição passiva, né, prestando um serviço para o Estado, simplesmente de administração daquelas contas do equipamento. Quando a gente transfere, quando a gente muda, né, esse modelo para um modelo de concessão de uso, a gente transfere àquele privado uma responsabilidade sobre a gestão do equipamento, mas também os riscos, né, sobre os êxitos decorrentes da sua operação, da melhor alocação daquele ativo, dos espaços, enfim, de uma melhor gestão propriamente dita daquele equipamento. E também transfere para esse privado também obrigações relativas aos bens reversíveis, às vezes ampliações, reinvestimentos, enfim, manutenção durante todo o período da concessão. Coisas que muitas vezes ficam prejudicadas quando a gente está com o bem vinculado, né, sendo tratado e administrado diretamente pelo poder público. No que diz respeito aos desafios da modelagem econômico-financeira, nós temos alguns desafios, primeiro porque vamos dizer assim, a metodologia usual para concessões de serviços, que é a verificação da viabilidade a partir de uma TIR, né, do WACC, enfim, que nós primeiro modelamos, né, o WACC para depois chegar na TIR do projeto. Essa metodologia, muitas vezes, ela não se aplica nas concessões de serviço, porque, por vezes, todos os investimentos, e aí pegando o gancho, né, do Azor da concessão do centro de eventos, por vezes todos os investimentos, vamos supor que todos os investimentos do Balneário Camboriú tenham sido realizados pelo poder público, inclusive cadeiras, projetores, etc. e tal, tenham sido completamente realizados pela administração, né? E aí se faz aquela concessão de uso para a iniciativa privada, sem nenhum investimento inicial, e com, eventualmente, só reinvestimentos, né, ao longo do ciclo de vida aí de cada ativo, ao longo de toda a concessão. Mas são investimentos muito pequenos, são investimentos residuais, e a TIR, sendo uma taxa que remunera esses investimentos, que remunera os investimentos ao longo dos processos concessórios, ao longo de toda a vigência da concessão, ela não representa muito bem os retornos necessários para esse empreendedor, para esse investidor. Então, é preciso, muitas vezes, conhecer um pouco mais dessas modelagens e repensar a estruturação, muitas vezes a partir de outras lógicas, que são o estabelecimento, por vezes, de margens operacionais, margem de lucro líquido, margem EBITDA, e não necessariamente a fixação da TIR, porque ela, efetivamente, ela não traduz os retornos necessários, porque não há um investimento, não há um diferimento, né, no tempo de um pagamento devido pela administração. 5 minutos, Camila. Eu já concluí, era isso que eu tinha para trazer para vocês, para compartilhar, e estou aqui disponível para perguntas, enfim. Muito obrigada.
Bom, gente, então, obrigado a todos e todas aí. Vamos passar as questões. Nós temos 2 questões. As 2 são para todos os palestrantes, então eu vou direcionar primeiro ao Azor, depois a gente passa ao Rafael e depois a Camila. A primeira questão é a seguinte, do Roberto Tadeu: haja vista a falta de uma lei geral e a aplicabilidade subsidiária da lei das licitações, pergunto como vocês avaliam a necessidade de uma lei autorizativa e as questões atinentes à modicidade tarifária em uma concessão de uso de bem público. Ok? E a segunda questão, que também vale para todos e todas, considerando que as concessões de uso de bem público não se aplica a modicidade tarifária, como fica a questão do preço público, quando o concessionário tem liberdade para a fixação do preço, inclusive para ingresso na área objeto da concessão. São 2 perguntas complexas, né, do Benhur Bittencourt e a do Roberto Tadeu. Então, só repetindo, haja vista a falta de uma lei geral e a aplicabilidade subsidiária da lei das licitações, pergunto como vocês avaliam a necessidade de lei autorizativa e as questões atinentes à modicidade tarifária em uma concessão de bem público. E a do Benhur, considerando que as concessões de uso de bem público não se aplica à modicidade tarifária, como fica a questão do preço público quando o concessionário tem liberdade para a fixação dos preços, inclusive para ingresso na área objeto da concessão. Vamos começar com você, Azor. A questão da lei autorizativa já foi bem explicado pelo Rafael, né? Precisa, de fato, uma lei autorizativa. Claro que cada ente vai regular internamente essa questão, mas é comum as leis orgânicas já preverem que a alienação, concessão, delegação de qualquer bem público vai exigir uma lei específica, né? O problema é quando elas a lei orgânica do município ou do estado exige, por exemplo, uma lei ordinária, né? Aí fica uma lei complementar, né? Que é uma lei mais difícil de ser aprovada, né? E aí dá uma engessada e muitas vezes os bens ficam ali esperando, né? Uma norma complexa ou de aprovação mais difícil. Então, quer dizer, mas precisa, de fato. Não conheço nenhum ente público que não estabeleceu uma norma nesse sentido na sua lei orgânica, na sua Constituição do ente municipal, né? Então, aí essa questão da modicidade, eu tendo a concordar com a Camila e nessa discussão, né? Qual arcabouço normativo legal nós precisamos utilizar para a modelagem de concessão de uso de bens públicos, né? E aqui eu vou concordar com ela, porque, de fato, o princípio da modicidade tarifária não faz qualquer sentido numa concessão de bem público. Não faz nenhum sentido. A gente tem uma total liberdade tarifária do concessionário para ele estabelecer aquilo que é condizente. Então, um evento de hipismo lá no Centro de Eventos de Balneário Camboriú, o concessionário vai, junto com o organizador do evento, seus patrocinadores, definir lá um preço que seja razoável para quem quiser assistir. Daí vai ter lá o preço da cabine VIP, o preço da arena, o preço de ficar no chão, né? Isso aí é normal, qualquer arena esportiva ou de negócio nesse sentido vai ter essas diferenciações tarifárias. Inclusive, é uma tendência hoje do setor de aeroportuário também, acho que na 6ª ou 7ª conjunto de licitações já tá indo também nessa ideia, né, de deixar o concessionário com mais liberdade de definir sua tarifa. No entanto, gente, chega lá um ente público, olha, eu tenho aqui uma rodoviária, né, tá na minha gestão, que norma, que fundamentos, que critérios eu vou adotar para fazer uma modelagem dessa licitação, desse equipamento público, né, desse terminal rodoviário. Olha, eu vou chegar lá, olha, existe essa posição da teoria, da doutrina, que diz que não pode aplicar a lei de 8666, porque, em tese, não é serviço. Então, sabe, gente, eu acho lindo essa discussão doutrinária, mas eu preciso do caso prático, preciso da situação prática. Assim, a concessão de uma loja dentro de um mercado público não pode ser equiparado a um equipamento que custou 140 milhões de reais. Né? Então, assim, como que eu vou dizer para ele, olha, não, pega a Lei 8666 e resolve agora, que agora a 1433, que está criando uma normativa específica para concessão de uso, talvez me dê um direcionamento. Mas eu não exigir um EVTA me parece ser meio estranho.
Sinceramente, eu posso... Se vocês me disserem, não, existe um outro tipo de estudo, que não é o fluxo de caixa descontado, mas também não é um orçamento com planilha e custo fixo, né? E custo unitário. Então, assim, eu preciso ter uma guia, eu preciso ter um norte para esse pessoal. E se eu disser para eles que a concessão de uso não se equivale à concessão de serviço e não se aplica a lei de concessões, eu não posso fazer isso. Sinceramente, eu não posso. Eu preciso dar um direcionamento. Então, olha, algumas coisas eu preciso pegar realmente das boas práticas de modelagem de concessão de serviço público e aplicar para concessão de bem. Ainda que esse caso do terminal rodoviário não seja bem o caso, porque é um serviço. Ponto final, assim como são os aeroportos. Agora, uma concessão de um centro de eventos, como existem nas grandes cidades aí em todo o país, eu não tenho, de fato, uma característica de um serviço público. Ele é um equipamento que vai gerar economicamente recursos para aquele município, para o Estado, vai poder sediar grandes eventos. Muitas vezes a gente tem interesse dessas grandes corporações, como, por exemplo, aquele órgão internacional de turismo. É um órgão que faz um evento gigantesco para o mundo inteiro. A gente teve no Costão do Santinho, aqui em Floripa, faz alguns anos. Se eu tivesse já um equipamento bonito e pronto lá para usar, eu poderia trazer esse evento. Isso traz repercussões econômicas, né? Então, a gente teve uma discussão dessa, a Camila comentou várias vezes de Marina, né? Na Marina, que foi recentemente concedida também em Florianópolis. O município arredou o pé, olha, isso daqui não é lei de concessões, eu não vou estabelecer indicadores de desempenho. E a gente quase anulou o edital por esse ponto. Tinha outro também, mas foi quase anulado, ou foi mandado, né? Aí no plenário da corte falou assim, olha, vocês vão ficar com a responsabilidade daqui a alguns meses, né, entregar o fluxo de caixa do projeto, ou do contrato, na verdade, e também os indicadores de desempenho. No edital de Balneário Camboriú, tinha indicador de desempenho. Eu não trouxe aqui para discussão, mas a gente poderia eventualmente trazer. Então, acho que a gente precisa, como órgão de controle, então acho que é até legal esse painel, porque a gente tem alguém da modelagem, né? E aí é a visão da modelagem, e aqui é a visão do órgão de controle. Então, eu não posso ficar nesse limbo, né? Eu preciso estar num ponto bem claro, bem concreto, e passar uma orientação certa, né, para o jurisdicionado. Muitíssimo obrigado, Azor. Rafael, suas considerações. Bem, eu tenho uma reflexão, mais uma reflexão do que uma certeza, né? A respeito da questão da modicidade tarifária e concessão de bem. Diria que ela existe ou não a depender do tipo de bem que é concedido, né? Vamos imaginar um parque urbano concedido à iniciativa privada, né? Que ele tem, então, até a concessão ele é de acesso gratuito, e a iniciativa privada assume, evidentemente, precisa ser remunerada por aquela atuação, né? Aquela gestão. Até que ponto seria possível o particular fazer a cobrança desse valor, né, do valor de ingresso, né, num parque urbano, e, em sendo possível, e acho, né, essa foi a coisa que eu falei, uma reflexão, não é uma certeza, que se ele for cobrar num parque urbano, teria que ser um valor que não inviabilizasse a coletividade de usufruir daquele bem, né? Ainda que ele possa ter alguns locais dentro do parque, algumas atrações do parque que tenham um valor mais alto, né? Mas acho que seria necessário, a depender da situação, analisar se aplica ou não a modicidade tarifária, em que sentido. Claro que se a gente falar num centro de exposições, ali não, porque não há uma fruição coletiva prévia, né? Sempre um centro de exposições, seja ele gerenciado pelo poder público ou pelo particular, ele tem algum tipo de, digamos, barreira financeira de ingresso, né? Para ingressar na exposição, eu preciso pagar alguma coisa, mas eu tenho uma certa inquietação com essa questão dos parques urbanos, né? Da sua cobrança da modicidade tarifária aplicável a eles ou não. E, por outro lado, a questão da modicidade, eu acho que ela está muito ligada àquilo que se exige de investimentos e o que se espera que o particular entregue,
né? Se alguém quiser, né, que o centro de exposição seja completamente refeito, ou vamos continuar com o parque urbano, que o parque seja completamente reconstruído, bem, isso vai ter um custo e a concessionária vai ter o direito de ser remunerada por aquele investimento. Então, eu acho que tem uma questão legal, evidentemente, né? Se a gente pensar em não aplicar o 8987, vai ter que ser aplicada alguma regra, em sendo o caso de modicidade, né? Alguma lei que esteja ali, isso previsto, mas eu acho que mais do que o mecanismo da lei, mais do que a previsão legal, é na fase de estruturação do projeto que essa compatibilidade entre os investimentos a serem realizados, o retorno do particular e o que vai ser e a remuneração dele, né? Nessa fase de modelagem que tem que ficar melhor estruturada, né? Ou seja, criar um ambiente no contrato. Isso depois pode estar previsto em lei, mas o contrato tem que trazer regras de investimento e que calibrem o quanto vai ser investido, como vai ser feito esse investimento, prazo desses investimentos em havendo, para permitir, se for o caso, né, volto ao exemplo do parque urbano, falarmos em modicidade tarifária. Então, tem a importância da lei, mas eu acho que a importância é mais da modelagem mesmo, né, daquilo que vai ser estruturado. Então, digamos que eu abro uma divergência parcial, mas ainda em fase de reflexão a respeito dessa questão da modicidade, principalmente pensando em parques, que eu acho que é uma das tendências que nós teremos aí para o presente e futuro, né, urbanos, parques urbanos. Camila, a visão de quem está modelando, vamos lá. Bom, muito em linha, né, com o que já foi dito aqui pelo Rafael e pelo Azor, de fato, quando a gente faz estrutura concessões de uso, a gente está, no mais das vezes, tratando de equipamentos que prestam serviços que são comuns de mercado, né? Menos que a gente esteja falando de um monopólio, exemplo, né? É a única marina daquela região. Então, de fato, é possível ali se aplicar um preço distorcido, né, da realidade, preços extorsivos, etc. Mas é possível também, e aí, como a Azor falou, caso a caso, né, fazer determinadas análises e estabelecer também para um preço público, objeto de uma concessão de uso, algum nível de vinculação ou de regulação para esses preços. Não é comum, porque, via de regra, por exemplo, quando a gente está fazendo uma concessão de um centro de eventos, né? Esse centro de eventos, muitas vezes, ele está ali competindo com outros centros de eventos, né? Uma marina, ela está ali, muitas vezes, competindo com outras marinas. Então, o mercado se autorregula, né? E quando nós modelamos, estabelecemos uma outorga, nós modelamos ali com base no preço que nós pesquisamos, enfim, entendemos que é um preço razoável. Se ele, eventualmente, aumentar muito esse preço, isso tem um reflexo imediato na demanda. Então, ele vai ter também um prejuízo no valor global das receitas, que ele precisa manter esse equilíbrio, né? Então, também não é algo assim que o privado ele consiga a sua própria, né, sorte, estabelecer quaisquer valores, porque existe um mercado também todo por trás regulando, no mais das vezes, a maioria dessas atividades. Então, eu acho que cabe, sim, um olhar caso a caso, enfim, identificar eventualmente, em caráter excepcional, equipamentos que precisem de algum nível de regulação desse preço público, mas a regra geral é que não se estabeleça nessas concessões de uso um valor regulado, né, um preço regulado. Ok, muito obrigado. Chegou mais uma questão, então eu vou fazer, ela é válida para todos vocês, para todas, para a Camila. Eu vou fazê-la e vou pedir para vocês, ao responder, também já fazer as considerações finais, enfim, para a gente fechar, são 20:04, a gente já está perto do encaminhamento final. Então, vamos fazê-la. É do Eduardo Emílio de Pietro. Prorrogações contratuais, dependendo do prazo, inviabiliza uma nova licitação e indiretamente beneficia o parceiro privado que está na gestão. Revisões periódicas e uma fiscalização concomitante dos tribunais de contas teria o condão de identificar com maior celeridade o problema e buscar um equacionamento ainda na vigência do prazo contratual? Vou repetir. Prorrogações contratuais, dependendo do prazo, inviabilizam uma nova licitação e indiretamente beneficia o parceiro privado que está na gestão.
Revisões periódicas ou uma fiscalização concomitante dos tribunais teria o condão de identificar com maior celeridade o problema e buscar um equacionamento ainda na vigência do prazo contratual? Então, minha sugestão é que vocês, se puderem, respondam essa questão, vamos começar com o Azor, e já façam suas considerações finais, ok? Meu caríssimo Di Pietro, um dos mais ativos aqui, questionantes dos painéis. Eu vou trazer um caso bem prático, que inclusive teve uma decisão recente, aí eu mandei ali no grupo ontem, eu acho. Quando Florianópolis fez a licitação do transporte coletivo, há alguns anos atrás, não a atual, era aquele sistema por linha, cada um tinha sua tarifa, linha curta, tarifa mais barata, linha longa, aquele esquema padrão normal. E aí depois houve uma ideia de se criar uma tarifa única, em que a pessoa poderia pegar 2 ou 3 ônibus e pagar uma tarifa única, e aí criaram, então, os terminais de integração. Nesse momento, que houve uma alteração bem radical no contrato vigente à época, o município adotou como modelagem da gestão desses terminais de integração uma concessão, nos idos de 2000. Na época, a gente nem tinha uma inflação tão alta, juros talvez também não tão elevados, mas a taxa interna desse contrato ficou em mais ou menos 32%. Mais ou menos em 2014, nós fizemos uma auditoria operacional no sistema que estava findando e, ao mesmo tempo, analisamos o edital de concessão da nova licitação, que foi feita, chegou ao fim, foi assinado um contrato com um consórcio de empresas e, paralelo a isso, a gente continuou monitorando e acompanhando as recomendações e determinações que tinham sido emanadas ao município de Florianópolis, com relação também a esse outro contrato, que é um contrato paralelo dos terminais de integração. E o que aconteceu, doutor Di Pietro? Agora, recentemente, o tribunal fez uma determinação ao município que se abstivesse de prorrogar esse contrato com a Cotisa, uma vez que hoje as condições mercadológicas são distintas e não refletem essa condição mercadológica que o contrato ainda expira, né? Que ainda expressa. Então, vejam que se houvesse qualquer hipótese de prorrogação desse contrato que só vai se encerrar o ano que vem, essa concessionária estaria realmente em uma situação muito favorável, uma vez que, além de todos os investimentos já terem sido amortizados, provavelmente, né, e ela já ter obtido esse lucro, né, que a gente considera acima dos padrões de mercado, ela ainda continuaria a ferir mais lucro ainda, porque essa TIA provavelmente já estaria muito mais alta, né? Então, eu concordo plenamente contigo, né? Apesar de que no painel da manhã eu ter falado um pouco diferente, mas a gente realmente tem que ser bem preciso aqui, porque a gente está falando de um contrato de concessão, então não é permissão, não é autorização, é um contrato de concessão muito significativo e muito sensível, porque esses locais são de grande utilização, os terminais geram receitas acessórias ou não tarifárias muito relevantes de publicidade e de instalação de quiosques e comércio, né? É um contrato que está totalmente desatualizado das condições financeiras atuais, então é uma decisão bem significativa. A gente já tinha determinado na auditoria que o município reavaliasse as condições econômicas do contrato, mas pacta sunt servanda. Então, vamos tocar esse contrato até o final e fazer um novo com as condições de mercado mais atualizadas, né? Então, concordo plenamente contigo, meu caro Eduardo. E, como considerações finais, achei muito bom esse debate, é bem enriquecedor, eu com certeza vou refletir bastante sobre as posições que o Rafael e a Camila levantaram, né? Mas eu vou continuar precisando dar uma orientação precisa para o gestor, né? Então, a gente tem que realmente não ser exagerado. Eu concordo com a Camila quando ela fala que muitas vezes a gente está exigindo do gestor um custo desnecessário de transação, de planejamento, de modelagem, mas eu não posso tratar uma concessão de um quiosque num colégio ou num restaurante, num equipamento turístico, né,
com um equipamento que custou milhões de reais para o Estado e é super caro, né, no sentido de ser super relevante para toda aquela região. E também vou reforçar o que eu falei de manhã, que os tribunais precisam realmente continuar nessa tendência de estudos, de capacitação, de treinamento. Inclusive, vou mandar um salve, um alô para os meus colegas lá do TCM de Goiás, na pessoa da Ana Paula, que a gente fez uma reunião na sexta-feira para discutir essas questões. Eles estão lá compondo um grupo agora para tratar de concessões. Caiu uma bomba no colo deles, eles estão bem apavorados, mas eu sempre me coloco à disposição, desde sempre, né? E além dessa questão da capacitação, que tenham pessoas, auditores, né, dedicados a essa temática nas cortes de contas subnacionais. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Azor. Parabéns pelas considerações e pela apresentação. Rafael. Bem, a pergunta do nosso colega de Pietro realmente é daquelas... Dá para escrever umas 4 teses, né, de doutorado, tal, só com essa pergunta. Não, de fato, a gente percebe os próprios contratos mais recentes de concessão, ou PPP, eles já têm previsto revisões periódicas, que era uma realidade inexistente até alguns anos atrás, né? Os contratos, a sua maioria, não previam essas revisões. Ultimamente, eu tenho conta desde 2014, 2015 para cá, eles têm previsto esses mecanismos justamente para equacionar as situações entre concedente e concessionária ao longo de toda a execução do contrato. Se a gente pensar em revisões quadrienais, no contrato de 20 anos, são 5, né, revisões feitas, além do preparo do poder concedente ao final, né, então, nos últimos anos, já para analisar se existe a necessidade de prorrogação ou não. E mesmo, acho que, pelo que eu sei, assim, poder concedente, muitos têm trabalhado para evitar a prorrogação, né? Então, já há contratos, muitos contratos já têm cláusulas que vedam a aquisição de novos bens pela concessionária nos últimos 3 anos de concessão, por exemplo, para evitar a necessidade, né, para evitar que o bem não fique amortizado ao final. Mas, então, de qualquer forma, a revisão é um instrumento muito interessante que tem sido usado. As fiscalizações periódicas também, porque é necessário que o tribunal, como órgão de controle externo, acompanhe, né, ano a ano, e veja como está andando a concessão, também com vistas a essa questão da amortização dos bens e da necessidade eventual necessidade, né, pode se apresentar lá na frente, de prorrogação. O caso que o Azor trouxe é interessante porque mostra uma mudança no mercado, né, relevante, e o controlador se atentou a isso, né, que as condições de mercado mudaram. Então, no caso concreto, entendeu-se que era o caso de relicitar, né, daqui a algum tempo, fazer essa licitação. Então, acho que também exige dos órgãos de controle uma visão ativa do mercado, né, como que o mercado daquele objeto concedido tem se comportado e tem e mudou desde a concessão até hoje, né, como que isso tem sido feito, o que em muita medida é feito pelo poder concedente, né, nas rodadas de concessão, no geral, o aprendizado institucional impacta novos contratos, mas o controlador também pode ter essa atuação proativa, né, de analisar o que tem sido feito, quais os atores naquele mercado e como que o serviço tem sido prestado. Evidentemente, não é fácil, né, porque essas análises mercadológicas de compreensão são técnicas e tem, digamos, especialistas específicos para isso, mas eu acho que a solução que a pergunta traz, né, essa questão da revisão periódica e fiscalização concomitante, eu acho que elas têm bastante importância no equacionamento das pendências entre as partes durante a vigência, até porque a vantagem de se ter um contrato de longo prazo é justamente poder, ao longo do contrato, ir equacionando questões passadas, né? Não haver necessidade
de ingresso em juízo, por exemplo, findado o contrato, para receber algum valor que deveria ter sido pago ou alguma obrigação não cumprida, o próprio contrato deve ser usado para essa finalidade. Então, eu acho que é bem por aí, né? E, bom, como considerações finais, eu agradeço. Também aprendi bastante, tomei nota de muitas coisas que Camila e Azor falaram aqui para refletir, e acho que assim, temos um tema muito bacana, que é esse de bens públicos. Eu, particularmente, sou meio apaixonado pelo tema da concessão de bens públicos, porque acho que é um caminho interessante que está ganhando cada vez mais força e mais volume. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é a desnecessidade, em geral, de desapropriações, que são, pelo menos aqui na experiência em São Paulo, um dos grandes nós das concessões, é o tema das desapropriações. Então, há um certo trauma, mas um certo desconforto com esse tema de desapropriações, o que as concessões de bem, em geral, não possuem, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Camila, suas considerações também, sua resposta a essa questão de Pietro. Bom, de fato, a questão do Di Pietro é bastante complexa, né? Trazendo, né, para a realidade das concessões de uso, né, as concessões de bem, propriamente dita, os editais, né, nesse sentido, eles não estabelecem obrigações de revisões periódicas, porque, de fato, não há necessidade de atualidade da concessão, muitas vezes não tem indicadores de desempenho que precisam, essencialmente é aquilo que é revisto, né, durante essas revisões ordinárias de concessões e PPPs, é justamente o momento de você rever as questões da atualidade da concessão, rever as obrigações, a partir daí rever a questão dos quadros de indicadores de desempenho, se eles estão bem alinhados, se eles foram de fato dimensionados ou tiveram algum tipo de alteração em virtude, né, do envelhecimento, né, dessa concessão. Então, mas nas concessões de uso isso não tem sido comum, essa aplicação. E no que diz respeito à fiscalização e à regulação também nas concessões de bem, como eu disse, via de regra, ela se atém ao equipamento, né, ao bem. Então, verificar se aquele equipamento está sendo regularmente mantido, se os investimentos previstos foram feitos, se a manutenção está se dando de forma adequada, etc. E tal. Cuidar da reversão é muito importante durante todo esse período, e se a finalidade, eventualmente, a que foi estabelecida em edital, ela está sendo cumprida ali da forma como o governo estabeleceu, né, os ônus, né, todos os ônus estabelecidos para a concessionária, se eles estão sendo cumpridos. E no que diz respeito à prorrogação, assim, os editais, tanto de concessão de bem quanto concessão de serviço, eles trazem, muitas das vezes, essa possibilidade, mas lembrando que é sempre uma possibilidade, né? Nem a concessionária tem o direito, nem a administração tem o dever de conceder essa prorrogação. Então, sempre a avaliação disso, ela está sujeita à demonstração, né, do atendimento do interesse público, da vantajosidade dessa prorrogação em face a uma relicitação, enfim, isso passa por toda uma análise que tem que ser feita de forma consistente, também com estudos de viabilidade econômico-financeira que demonstrem que esta prorrogação, eventualmente, ela é melhor do que uma licitação, que é a regra, né, que é eventualmente a forma mais adequada da gente capturar, né, uma melhor proposta para todos os nossos ativos. Então, espero ter contribuído também com essas respostas, e obrigada a todos. Não vou negar aqui que me deu um frio na barriga imenso, enquanto órgão jurisdicionado, né, falar um pouco desses temas, que são temas bastante controversos e que a gente está, de fato, se deparando com eles agora mais recentemente, mas acho que foi uma oportunidade muito grande para fomentar esse debate. Agradeço a todos vocês, ao Azor, ao Rafael, ao Moisés, por estar aqui conosco, dividindo, e todos aqueles que estão nos assistindo também. Obrigada a todos. Obrigado, Camila. É isso que se visava, né, com esse tipo de seminário. A gente tem pessoas de diferentes funções, diferentes unidades da federação trocando ideias, né? Tem um provérbiozinho chinês que diz que quando a gente troca pães, um fica com pão, o outro fica com outro, mas quando a gente troca ideias, a gente enriquece um pouco mais. Então é isso, nós estamos aproveitando para enriquecer um pouco mais. Muitíssimo obrigado, Rafael, Azor, Camila, pela
pelo equilíbrio, pelas apresentações ótimas, pela oportunidade da gente agregar um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigado a todos e todas, e sigamos aqui com os nossos seminários. Obrigado, gente.